Olá, geniais criadores de gambiarras, eu sou Leandro Felipe e sejam muito bem-vindos ao meu canal. Há alguns anos atrás eu desenvolvi um circuito para me indicar qual era o nível da minha caixa d'água. Aqui no meu bairro costuma faltar bastante água e toda vez eu precisava subir na laje da minha casa, levantar a tampa da caixa e ver se tinha água suficiente. E por causa disso eu desenvolvi um circuito que me mostrava quanto de água tinha na caixa. Na época muita gente gostou dessa ideia, tanto que me pediram para desenvolver um kit que fosse fácil de montar. E eu fiz isso e o kit foi um grande sucesso. E eu resolvi aperfeiçoar aquele kit, dando algumas melhorias e deixando ele uma versão um pouco mais acessível. E a partir de agora eu quero te mostrar a versão 2.0 do medidor de nível de caixa d'água. É logo depois da vinheta, vai! E antes de continuar eu quero dizer que essas placas foram impressas na loja JLC PCB. E o que eu fiz? Eu desenvolvi esse novo kit, desenhei lá no computador, no programa que eu uso para desenhar essas placas, e depois eu mandei para a loja JLC PCB. E lá eu escolhi a quantidade de placas, a cor da placa e mandei imprimir. E olha, chegou rapidinho na minha casa, sem dor de cabeça nenhuma. E você pode perceber que a qualidade dela é muito boa. Essas placas são muito bem trabalhadas, foram feitas com bastante capricho. Você pode ver pelo brilho da placa que todos esses terminais aqui são bem caprichados mesmo. Então se você tiver algum projeto de eletrônica e quer tirar ele do papel ou transformá-lo numa coisa mais profissional para quem sabe ganhar aquela grana extra, não esquece de imprimir as suas placas na JLC PCB, beleza? O link vai ficar aqui embaixo na descrição. E essa daqui é a nossa primeira placa impressa do primeiro kit de medidor de nível de caixa d'água. É a versão 1.0, vamos dizer assim. E ela foi desenvolvida para ser usada com essa barra de LEDs. E como você já pode perceber, existe um lugarzinho de encaixar ela certinho aqui na placa. Quando eu desenvolvi esse kit, essa barra de LED estava num preço bem camarada, vamos dizer assim. Mas ela aumentou de preço de uma forma absurda. Inclusive, essa daqui é uma plaquinha já montada. Tá até com um pouquinho de cola quente aqui, porque ela é o kit de medidor original, onde eu fiz um vídeo e mostrei a instalação dele. Então aqui nós temos a barra de LED, o LM3914 e os resistores de 10K, 1K e 100K. Falta só encaixar o potenciômetro e a entrada de energia. E eu queria deixar ele bem mais barato, bem mais acessível para a galera. Mas como eu sei que muita gente vai preferir usar a barra de LED, eu resolvi fazer uma versão híbrida, vamos dizer assim, com duas opções. Então essa daqui é a versão 2.0. Nesse lado aqui, onde seria posicionada a barra de LEDs, eu também coloquei a opção de colocar LEDs de 3mm, que são aqueles LEDs bem menores, bem pequenininhos. Então tudo vai ser encaixado e eu vou montar essa versão aqui para você ver. Eu vou encaixar aqui a barra de LED só para você ver que ela se encaixa normalmente. Prontinho. Foi, encaixou e ela fica desse jeito aqui. Eu sempre começo a fazer esses tipos de solda na placa usando os componentes menores. E esse daqui é o resistor de 1K, nas cores marrom, preto, vermelho e dourado. E na placa eu escrevi R1, então basta colocá-lo nessa parte onde está escrito R1. O próximo resistor é o resistor de 10K, nas cores marrom, preto, laranja e dourado. Então basta seguir o mesmo esquema, encaixando aqui onde está escrito R10. E por último vem o resistor de 100K, nas cores marrom, preto, amarelo e dourado. E é só encaixar aqui, ó, onde está escrito R100. Não tem erro. Depois de soldar todos os resistores, que são 3 no caso, eu vou cortar os excessos. Estou usando aqui o meu bom e velho alicate de cortar unhas, melhor ferramenta forever. E uma coisa que eu preciso fazer é, eu vou guardar pelo menos um dos terminais que eu recortei agora. Esse fiozinho aqui que eu retirei da perna do resistor, eu vou guardá-lo porque ele também pode ser útil no projeto, e você já vai entender por quê. O próximo passo agora é soldar os LEDs. Como você pode ver aqui na placa, está escrito LED. Na trilha dos terminais negativos temos um sinal de menos, e na trilha dos terminais positivos temos um pequeno sinal de mais. Todo LED novo que não for reaproveitado de sucata tem um terminal maior e outro terminal menor. O terminal maior é o positivo, então basta encaixar o LED na plaquinha obedecendo essa ordem.
Por exemplo, se desse lado aqui eu tenho um terminal negativo, então eu vou encaixar o terminal menor do LED na mesma trilha onde está posicionado o sinal de menos. E vou repetir esse processo com todos os LEDs e depois soldar. Uma coisa bem importante é fazer um teste primeiro para ver se o LED está funcionando. Então, caso você tenha um multímetro, é só colocar o multímetro na escala de continuidade. Depois, tocar os terminais do LED com as pontas de prova dele. Tô tentando fazer isso com a mão só, pera aí. E se o LED acender, significa que ele está funcionando corretamente. É claro que ele vai acender uma luz bem fraquinha. Deixa eu apagar aqui para você ver. Ele vai acender uma luz bem fraquinha. Ah, agora sim, ó. Então significa que o LED está funcionando. É muito importante fazer esse teste primeiro em cada LED para evitar dor de cabeça. Porque imagina, você soldar o LED na placa e depois descobrir que ele não está funcionando direito. Então é bom fazer o teste primeiro em cada um dos LEDs para aí sim soldar. É melhor você perder um pouco de tempo testando cada LED do que depois. Depois vai ser bem pior. Depois de soldar todos os LEDs, o resultado vai ser esse daqui. E não tem muita diferença em relação à placa original. A única diferença é que eu estou usando LEDs de 3mm e na original eu estou usando uma barra de LEDs. E agora o próximo componente a ser soldado é esse LM3914. Esse circuito integrado que faz com que os LEDs acendam na ordem certa. E se você olhar a plaquinha de perto vai ver que tem um pequeno corte no desenho. E no CI também tem esse corte. Você pode perceber que ele tem esse pequeno chanfro. Então basta encaixar na placa seguindo o mesmo esquema. E agora é só soldar pelo outro lado. Não tem erro. Para alimentar todo o circuito do medidor de nível de caixa d'água, vou usar uma bateria de 9 volts conectada nesse clipe aqui. Eu também poderia usar uma fonte de energia de 9 volts, mas por enquanto eu vou usar a bateria mesmo. E aqui não tem muito segredo, é só soldar os fios nessa entrada aqui que está escrito VCC. O fio vermelho do clipe será soldado na direção do terminal positivo, com esse sinalzinho de mais, e o fio preto no terminal negativo com esse sinal de menos. Então é só encaixar aqui e soldar sem segredo, sem mistério. Fácil, fácil, molezinha. E para que o medidor não fique ligado o tempo todo, eu também vou usar esse pequeno interruptor aqui. Eu vou soldar os fios nele, 2 fiozinhos, e vou conectar lá no circuito. Depois de soldar o interruptor e o clipe para a bateria de 9 volts, o último passo vai ser soldar o potenciômetro. Eu deixei um espaço na placa para soldar 2 tipos de potenciômetro. Um deles é esse daqui que é o mais comum e que eu mais uso nos projetos aqui do canal. E como você pode ver, ele se encaixa nos terminais das pontas, nesse espaço que eu deixei, e no terminal do meio. Mas você também pode encaixar um potenciômetro menor, aqueles trimpotes, aqueles potenciômetros bem pequenininhos. É claro que isso aí depende do que você quer fazer com o medidor de nível de caixa d'água. Em vez de soldar o potenciômetro direto na placa, eu soldei uns fios mais longos, só para poder ilustrar como se o potenciômetro estivesse lá na minha caixa d'água. O nosso circuito já está pronto, já está montado, agora basta conectar a bateria. Essa daqui é uma bateriazinha de 9 volts. Conectei. E para ligar é só apertar o botão. Você pode perceber que acendeu apenas um LED. Isso porque conforme eu girar o potenciômetro, os outros LEDs vão acender. Então eu vou aqui ligar o botão e vou girar o potenciômetro para você ver como que funciona. Girando para um lado, ele desce como se estivesse descendo o nível da caixa d'água até zerar. E girando para o outro lado, é como se a caixa d'água estivesse enchendo. E os LEDs vão piscando até chegar no último LED. Se você quiser que o próximo LED acenda, mas o LED anterior continue aceso, vai precisar fazer um pequeno macetinho aqui na placa, que é colocar esse pequeno terminal que eu reservei de um resistor. É só encaixá-lo nessa parte aqui da placa, onde está escrito modo, aqui do lado desse resistor de 1K. Então eu vou encaixar e vou soldá-lo aqui. E depois de soldar o terminal, olha só o resultado. Eu vou pressionar o botão e vou girar o potenciômetro. Você pode ver que cada LED vai acendendo e o anterior continua aceso. Esse é o resultado que eu queria para o medidor de nível de caixa d'água. Esse botão aqui serve apenas para um tipo de economia da bateria, para que o medidor não fique ligado o tempo todo. Então quando eu quiser saber o nível lá da caixa d'água, é só pressionar o botão e ele vai me indicar se a caixa está meio cheia, se está totalmente cheia ou se está vazia.
Para você que não assistiu os vídeos anteriores desse medidor de nível de caixa d'água e quer saber como que ele funciona e como que ele pode ser instalado aí na sua casa, eu vou fazer um breve resumo para você. Primeiro eu construí uma boia usando uma garrafa PET e uma haste de metal. E soldei o potenciômetro em um cabo de rede, com tamanho suficiente para que ele chegasse na caixa d'água da minha casa. Depois eu prendi o potenciômetro em um botão de rádio, e esse botão de rádio eu prendi na haste de metal. E fiz uma estrutura para ser encaixada na caixa d'água. E depois eu fiz uma caixinha e coloquei o circuito dentro dela. E daí foi só instalar na parede da cozinha aqui da minha casa. E como você pode perceber, eu consigo saber quanto que tem de água na minha caixa d'água, sem mais aquele estresse de ter que ficar subindo toda hora na caixa d'água para ver quanto que tem de água ainda. E lembrando que eu tô me preparando para começar as novas vendas desse kit. Se você ficou interessado, deixa um comentário aqui embaixo na descrição. Eu espero de verdade que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, não esquece de deixar aquele like. Valeu e até a próxima gambiarra.